Boa noite a você que a partir de agora está ligado no Facebook da nossa paróquia, acompanhando a missa do Domingo de Ramos que abre a Semana Santa na nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Irmãos e irmãs, com ramos verdes nas mãos, nós fazemos memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Desta forma, aclamamos Jesus Cristo como Rei e Salvador e acolhemos o seu reino de fraternidade, onde a partilha tem um lugar central. É o início da Semana Santa na nossa paróquia. Vamos viver cada celebração litúrgica desta semana com todo o nosso coração, a fim de nos alegrarmos, a fim de exultarmos de alegria na festa da ressurreição. Vamos iniciar a acolher o Padre Fred, que preside essa celebração, cantando. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos para juntos celebrarmos a nossa Santa Missa neste Domingo de Ramos. Iniciamos a Semana Santa. Com muito amor acolhemos Jesus, que entra como Rei em Jerusalém, entra como Rei em nossas vidas, em nossas casas, em nossos corações. Passamos juntos com Ele essa Semana Santa, num caminho de calvário, de humilhação, de dor, de entrega completa do servo que morre por amor de nós, até chegarmos com Ele à glória da ressurreição no domingo de Páscoa. Então, a partir de já, iniciamos com muito amor nessa Semana Santa, nesse Domingo de Ramos, Aclamamos o nosso Deus, o nosso Rei, com hosana. Então, para bem iniciarmos, nós, por esses motivos que estamos vivendo, nesses dias, não temos a nossa manifestação de fé através da procissão, mas você que está aí no seu altar, na sua casa, que conserva o ramo, está com os ramos em suas mãos, esse é um grande sinal de fé. O ramo é para acolher o Cristo, o verde da esperança, a certeza que chegamos à vitória com Ele após passarmos nessa semana, neste caminho de calvário, de dor. Vamos com muita fé, peço que vocês peguem os seus ramos, após a oração eu faço a bênção. Fiquem tranquilos e em paz, irmãos e irmãs. Muitos me perguntaram a respeito da bênção, da água, do ramo. Eu vou fazer a oração da bênção do ramo. Lembrem-se que a mesma mão sacerdotal que abençoa a água, abençoa o ramo. Então o que vale é a fé, esse sinal. Então peço que pegue o seu ramo, acredite nessa bênção. O ramo também é importante dizer, o importante do ramo no Domingo de Ramos é o sinal que ele representa. Acolhemos o Cristo com muita fé, erguendo os nossos ramos e com esperança. E essa bênção do ramo é para que passamos um ano com esse ramo conservando ele, e para o ano que vem, na quarta-feira de cinzas, esse ramo é queimado e se transforma nas cinzas com a qual seremos abençoados. Então, o mais importante é o sinal de acolhermos, elevarmos o nosso ramo com esperança para acolher Jesus
que entra em nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Nos preparemos para a bênção dos ramos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Hoje, com toda a igreja, iniciamos os dias santos da paixão e morte do Senhor. Caminhando com Ele, também alcançaremos a ressurreição. Uma multidão acolhe Jesus em Jerusalém, se alegra com o filho de Davi e o reverencia com ardor. Ele entra na cidade montado num jumentinho, a montaria dos pobres, dos humildes. É preciso reconhecer hoje também o Cristo como nosso Senhor e Redentor e caminhar com Ele para a vida, para a ressurreição. Amém. Muito bem. Coloquemos com muita fé os nossos pedidos, as nossas intenções, as nossas necessidades, sonhos, projetos, desejos, também agradecimentos neste início da Semana Santa, nesse domingo de Ramos. Abra o seu coração para Deus, para como naquele dia em Jerusalém Jesus é aclamado e acolhido, nós o acolhamos também em nossos corações e em nossas casas nesta noite. Então abra o coração e peça a Deus, faça o seu pedido, coloque a sua necessidade, a sua intenção. Pedimos, Senhor, por essa situação em que estamos vivendo, nessa situação de pandemia no mundo todo. Pedimos por todos no mundo, por todos que estão sofrendo, perdendo seus familiares. Pedimos, Senhor, que aumente a nossa fé, a nossa esperança. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que trabalham na saúde, que estão à frente aí cuidando dos nossos, que mantenham firme a esperança e que trabalhem reconhecendo como uma missão o seu trabalho. Pedimos que saiam de casa cheios da sua graça e retornem com saúde para suas casas, seus familiares. Pedimos também por todos os trabalhadores, por todos aqueles que estão nas ruas para manter o nosso sustento, as nossas necessidades. Pedimos por aqueles que estão preocupados, pais de família, sem trabalho, desempregados ou preocupados com o sustento de seus filhos. Pedimos que confiem na graça de Deus, na presença de Deus, mas também que nós possamos, movidos pelo amor de Deus, sermos solidários e ajudarmos aqueles que necessitam. Agradecemos a Deus por essa Semana Santa, um pouco diferente em nossas casas, mas unidos no mesmo amor e na mesma fé. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus nos 2 acontecimentos que nós celebramos neste domingo: a entrada triunfal de Jesus, o servo sofredor, em Jerusalém, e a recordação da paixão de Jesus. É possível perceber como as pessoas se identificam com Jesus. Uma multidão o acolhe e o identifica como novo rei. Outros o veem como um malfeitor, sendo assassinado entre os malfeitores. Mais do que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é na cruz que ele revela a sua verdadeira identidade. Vamos ouvir com atenção.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e gusparadas, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que havia entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou:
O que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiram nele e pegam uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar deles, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificaram, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou na ponta da vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas.
O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos e irmãs, fazemos uma breve reflexão sobre essa liturgia do Domingo de Ramos. Como disse no início, não fizemos a nossa procissão, mas o grande sentido dos ramos é acolher Jesus. Então tem um motivo histórico para isso, que é importante que saibamos. Quando os reis passavam nas cidades do seu reino, entravam em comitiva, as pessoas jogavam coisas no chão para que o rei passasse e não pisasse no chão. Então, os mais ricos jogavam tecidos nobres, seda fina. Os mais pobres colhiam ramos de árvores, folhas e ramos de árvores para o rei passar. E é assim que acolhem Jesus. Jesus, ao invés de um rei que entra numa comitiva com cavalos e carruagens, com todo o poder e manifestação de glória, Jesus entra num jumentinho, um jumento que era sinal de humildade e de pequenez. Ele entra com um jumento e é aclamado como rei, e as pessoas com ramos nas mãos preparam o caminho para que ele possa passar. Então é isso, esse é o grande sinal dos ramos. A esperança, o verde dos ramos alimenta a nossa esperança. A certeza desse rei que entra em Jerusalém, passa pela paixão, morte, chega à ressurreição. E essa é a nossa fé, essa é a certeza que temos um Deus ressuscitado, mas que morre por nós, para ressuscitar e chegar a essa manifestação da sua glória e da sua presença em nós, aceita assumir a nossa humanidade e morrer por nós. Então esse é o grande sinal dos ramos, a esperança que mantemos através da nossa fé. A procissão nós não fizemos, mas o sentido de toda procissão, qualquer procissão, o sentido é você se levantar e caminhar com o Cristo. Então mesmo que não fizemos a procissão, que é um sinal que gostamos tanto, a manifestação da nossa fé, e que é importante para a nossa fé, mas hoje o que está valendo nessa situação em que estamos vivendo, nesse Domingo de Ramos tão atípico, é o desejo de nos levantarmos e seguir o Cristo, nos deixarmos nos revestir com o Cristo, entrar com Ele nessa semana que é a semana maior da nossa fé, a Semana Santa. Ele entra como rei, sai morto, crucificado, mas no terceiro dia ressuscita e nos dá a vida. Olha como as coisas mudam, e mudam rápido, gente? Jesus entra num Domingo de Ramos em Jerusalém para celebrar a Páscoa dos judeus, aclamado como rei dos judeus, e ele sai morto como um grande bandido. A crucifixão, na época, era a pior morte para o pior bandido, para os piores crimes. E ele não fez nada além de amar, além de se entregar como servo sofredor, além de nos dar a vida e vida eterna, além de nos dar o seu Espírito. Ele caminhou neste mundo nos oferecendo o seu amor e nos chamando à conversão, a uma transformação de vida. Ele entra em Jerusalém como rei e sai como um bandido crucificado na cruz. Olha como as coisas mudam veloz, Isso nós podemos sentir na nossa vida também. Estávamos até poucas semanas atrás com uma vida normal, trabalhando, A igreja não estava assim vazia como está hoje, mas posso ver vocês aí na casa de vocês, na presença que se sente e que se sabe que sabemos que estamos todos juntos em oração. Mas de um momento para o outro tudo muda, E assim aconteceu com Jesus. Fez essa experiência da finitude humana, mas não deixa de ser infinito, eterno, porque é Deus, o nosso Deus. É isso que celebramos neste Domingo de Ramos. Fazemos, minha gente, memória. Já no Domingo de Ramos, já celebramos a paixão no Evangelho, hoje de São Mateus. Por que fazemos isso? Antes de começar, aliás, no primeiro dia da Semana Santa. Nós fazemos um panorama geral de tudo que viveremos nessa semana. Por isso que temos o Evangelho da Paixão no Domingo de Ramos, para sabermos o que vamos viver.
E agora, entrando na Semana Santa, vamos viver minuciosamente junto com o Cristo os seus passos de dor, mas os passos de salvação. Ele é obediente até a morte, ele se entrega completamente por amor de nós. E essa entrega vem nos chamar também a nós, a fazermos a nossa entrega, a nossa oferta de amor, entregarmos a nossa vida. É isso que somos convidados a fazer. Então, por isso que já vemos o Evangelho da Paixão, já no Domingo de Ramos, para sabermos o que vamos fazer e viver com Ele durante essa semana. Entrarmos dispostos a oferecer o nosso tudo que temos e somos. Oferecer a nossa vida a este Deus que se oferece por amor a nós. O servo sofredor que vemos na primeira leitura. A primeira leitura a gente vê o profeta Isaías, ele fala de um profeta. Por que a gente sabe que ele está falando de um profeta? Ele fala no início: o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Essa é a missão de um profeta, a língua adestrada para dar palavra de conforto à pessoa abatida, né? Então ele está falando de um profeta, mas ninguém sabe quem é e de quem que ele está falando. Imagina-se que é Jeremias, mas não se sabe. Lembrando que o profeta Isaías viveu lá 536, 530 antes de Cristo, na época do exílio da Babilônia, né? Então 500 anos antes de Cristo ele escreve isso. Não se sabe para quem ele escreveu e de quem ele falava. Você sabe que era um profeta, e um profeta que não se deixa abater apesar dos escárnios, das humilhações, dos bofetões e cusparadas, né? Ele não se deixa abater o ânimo, fala aqui na primeira leitura, porque ele sabe que não sairá humilhado. Até a vinda do Cristo e até Cristo morrer na cruz por nós, ninguém sabia de quem ele estava falando. Mas aí os cristãos automaticamente, com a morte do Cristo, identificaram essa pessoa. Esse servo sofredor de quem falava Isaías 500 anos antes é o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus que morre por nós na cruz, humilhado, rejeitado, morto na cruz, crucificado, entrega-se completamente, esvazia-se, esgota-se para dar-nos a vida e nos dá o seu Espírito. Então, minha gente, somos chamados a fazer o mesmo. Nessa vida que muitas vezes somos humilhados, somos rejeitados, muitos dos nossos projetos não dão certo, muitas vezes somos frustrados, né? Muitas vezes nos frustramos no caminho, muitas vezes caímos no caminho pelo nosso pecado, muitas vezes somos derrubados, né, na nossa fragilidade humana, mas como diz aqui o Isaías, se fala do profeta, do servo sofredor, não sairemos humilhados. Essa é a certeza do Cristo. Ele não sai humilhado, apesar da morte de cruz, essa morte tão horrorosa. Por quê? Ele sabe da sua missão e sabe do amor de Deus Pai, e ele sabe que ele sai ressuscitado, ele vence a morte. É isso que nós vemos na paixão do Senhor. Nesse evangelho que fala da paixão, de todos os passos de Jesus até chegar à morte de cruz, nos convida a caminhar com Ele, a sentirmos na pele, estarmos com Ele, vivermos esses passos, o que fazemos na Via Sacra, a cada dia que celebramos, né? Sentirmos as dores do Cristo, né? Sentirmos esse desejo de entrega, esse sofrimento que faz com que Ele nos dê a vida e vida verdadeira. Nos coloquemos com Ele também, minha gente, nas consolações de Deus, que coloca a Nossa Senhora no caminho ali. Maria permanece com o Cristo o tempo todo, né? É ela, quando Ele cai com o peso da cruz, ela que olha nos olhos dele sem dizer uma palavra, não é necessário. O olhar de amor de Maria, mesmo com tanto sofrimento de ver o filho naquela dor tremenda, dá forças para ele levantar e continuar o seu caminho de Calvário. O Cirineu, né, que não estava entendendo nada, mas se coloca, não queria, mas se coloca para ajudar. Verônica, que invade a multidão para enxugar o rosto de Jesus, né? Como bem fala a nossa Via Sacra, tem esculpido, queremos como Verônica tem o rosto de Jesus naquele pano, nós queremos o rosto de Jesus esculpido em nosso coração, na sua face, porque vivemos o encontro com Ele neste amor. Foi muito sofrimento, né? O ideal é maravilhoso, é o ideal de Deus, o plano de Deus é maravilhoso, é perfeito, mas para viver este ideal e chegar a Ele,
é um caminho de muito sofrimento. Isso Cristo nos ensina. Para Ele chegar a esse ideal de perfeição para nós, de conversão, de santidade, de salvação e de eternidade, foi preciso Ele experimentar a finitude humana. Foi preciso Ele esgotar-se inteiro para nos dar a vida e nos ensinar a viver nesse caminho de santidade, de conversão, para chegarmos à salvação. Assim acontece conosco também. Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais, que seja o ideal de Deus, viver, buscar a santidade. Quando a gente planeja algo, no nosso pensamento, nos nossos planejamentos, parece tudo perfeito e fácil, mas no caminho a gente vai vendo, né? Os sofrimentos, as quedas, as intempéries, enfim. Se isso acontece com o Cristo, minha gente, acontece conosco também. Para Ele chegar à salvação, para Ele nos dar a salvação e chegar à ressurreição, Ele precisou passar pela humilhação, pelo sofrimento, pelas lágrimas, pela dor, por aquela carnificina horrível na cruz, né? Ele precisou ser totalmente desfigurado para nos ensinar a viver a nossa humanidade e chegarmos à nossa santidade. Então isso acontece conosco também. Vamos assumir e viver e amar, ter a ousadia, pedir a graça de termos a ousadia de amar a nossa cruz, de caminharmos com Cristo no Calvário, sem murmuração, visando e vislumbrando sempre a ressurreição e a vida. Nunca pararmos simplesmente na dor da morte, naquela terrível cena da morte e da cruz, né? Se pararmos ali, sim, vemos um Cristo derrotado. Se não, se mantivermos a fé e a esperança e conseguirmos vislumbrar a ressurreição, enxergamos simplesmente e completamente a vitória. E aí reconhecemos que essa vitória também está em nossa vida, porque Ele fez isso por amor e por amor de nós. Para terminarmos, é importante a segunda leitura. São Paulo escreve aos Filipenses. A comunidade de Filipe, uma comunidade grande, é a menina dos olhos de São Paulo, apóstolo. É uma comunidade muito disciplinada, que vive a fé de uma maneira muito bonita, acolhedora e se deixam transformar verdadeiramente pelo Cristo. Porém não são perfeitos, porque falta um pouco de humildade para eles. Eles são um pouco vaidosos e orgulhosos. Tem uma briguinha entre eles lá para quem é o preferido, para quem reza melhor, para quem é mais caridoso, para quem é o enfim. Tem uma vaidade na vida de fé deles. Isso acontece muito conosco muitas vezes, né? Não nos deixamos envolver completamente do Cristo, que nos ensina e nos chama a viver a humildade e a entrega total de si mesmo, visando simplesmente a consolação e o amor de Deus, e não a consolação e as glórias deste mundo. Então ele fala aqui para esse povo: encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É isso, ele fala para esse povo, minha gente, que lhes falta um pouco de humildade, a se revestir do Cristo, assumir este Cristo que é completamente entregue por amor de nós, né? Esvazia-se de si mesmo, chega a negar a sua divindade para assumir a nossa humanidade. Ele nunca deixa de ser Deus, mas ele nega a sua glória, a sua condição divina para assumir completamente a nossa humanidade, a ponto de morrer, né? E sofrer absurdamente por nós. Entrega-se completamente, mas como diz a primeira leitura, nunca perde o ânimo, conserva sempre o rosto impassível como pedra, porque ele sabe que não sai humilhado. Ele contradiz até os fatos. Jesus contradiz os próprios fatos, o próprio fato da crucifixão. Para quem olhava ali para aquela cena com um olhar humano e sem muita esperança, via simplesmente um homem morto. Mas ele tinha certeza da ressurreição, ele tinha certeza da vitória, e essa certeza que nós temos que manter em nós, principalmente nesses períodos que estamos vivendo, né? Estamos passando por um período complicado, muito novo, em que gera muita ansiedade em nossos corações. Ansiedade gera dúvidas, né? Tudo que é novo nos causa medo, né? Então, como eu disse e insisto em dizer esses dias e todos esses dias, não é Deus que coloca essas situações em nossas vidas, não é Ele que cria a doença, não é Ele que nos dá a doença, não é Ele que nos dá situações difíceis, problemas, não, de maneira nenhuma, né? Isso são consequências da nossa humanidade, mas Ele sabe usar de tudo, gente. Estamos passando aí pela Semana Santa, estamos iniciando a Semana Santa,
Vemos a pior tragédia que aconteceu na humanidade, que é a crucificação de um Deus. Nós matamos Deus na cruz. Vocês têm consciência disso? Com o nosso pecado, com as nossas más escolhas, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, matamos o Cristo na cruz. E continuamos crucificando cada dia, cada vez que nós dizemos não a Ele e preferimos fazer a nossa vontade, os nossos desejos e seguir o caminho de morte, né? Então Ele é capaz, do mesmo jeito que da cruz, da pior tragédia da humanidade, Ele realiza a grande graça, a grande fonte de graça e salvação, né, que é a ressurreição. Ele faz isso em nossas vidas também. Então vamos nos colocar com muita fé para viver este período, reconhecendo a graça de Deus nesses momentos que estamos vivendo, né? Muitos estão mais dentro de casa. Aproveite esse momento para conhecer, para dialogar mais, para falar mais, para viver mais a companhia um do outro, para se conhecer mais aos filhos, à esposa, à família, para cuidar mais um do outro. Até pouco tempo atrás não tínhamos tempo, essa era uma grande desculpa, agora não tem mais essa desculpa, né? Vamos aproveitar esse tempo que temos. É um momento que vai ser muito frutuoso para aqueles que saibam acolher com fé e que não tenham a memória fraca depois que passar, porque vai passar e rápido com a graça de Deus, né? Mas que mantenham vivas na memória esses momentos que estamos vivendo de amor, de compaixão, né? Somos chamados a viver a caridade, olhar mais para o outro, rezar. Estamos rezando mais, né? As pessoas estão rezando mais. Isso que é bonito quando a gente se encontra com a finitude humana. Quando a gente confia demais em nós, minha gente, a gente esquece um pouco de Deus. Quando a gente vê que a gente não tem nada para fazer, né? Pensa um vírus, uma coisa invisível a olho nu, está ameaçando destruir a humanidade, né? E aí que a gente se vê e olha para si mesmo, e aqueles que confiavam demais no poder, no dinheiro, nos títulos, nas glórias, nos trabalhos, na inteligência, na beleza, em qualquer coisa que o ser humano possa ter, que é a graça de Deus, mas aqueles que confiavam demais nisso, né, estão em casa, estão rezando para que passe isso. Quando a gente se encontra com a nossa finitude, a gente começa a olhar mais para a divindade, a eternidade de um Deus que nos chama a viver a sua glória. E isso é lindo na nossa humanidade, isso é muito bonito neste momento que estamos vivendo. Saibamos aproveitar este momento. Curta aí a sua casa, que muitas vezes você não tinha tempo para curtir, a sua família, mesmo com a preocupação, mesmo com as dúvidas. Isso é natural, próprio nosso do ser humano. Sempre haverão as ansiedades, sempre haverá ansiedades, dúvidas, dores, enfim. Mas saibamos aproveitar com a graça de Deus este momento que estamos vivendo. Entramos com o Cristo nessa Semana Santa, nesse domingo de Ramos, aclamando como Rei. Com coragem, vamos viver, nos colocar junto com Ele em cada passo, mas também nos colocarmos no lugar daquelas pessoas que passaram com Ele. Nos coloquemos no lugar de Verônica, do Simeão, da própria Maria Santíssima. Temos que nos colocar no lugar desses personagens, que são aqueles que estendem a mão. Somos chamados a viver a caridade nesses tempos difíceis, em qualquer tempo, mas principalmente agora, né? Confiemos e tenhamos fé. Peçamos a Deus, né, que nos restaure, que nos encha com a sua paz e com o seu amor, mas também façamos a nossa parte para estender a mão para aquele que necessita. É isso que nós vemos e que terminamos hoje a campanha da fraternidade. Viu, sentiu por compaixão e cuidou. Cuidemos uns dos outros. Vivemos intensamente essa Santa Semana Santa, que seja realmente santa e que nos chegamos ao fim dessa Semana Santa mais humanos, mais misericordiosos, mais santos, e cheguemos a celebrar a Santa Páscoa com o Cristo ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé com muita fé. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Impregnados pelo mesmo sentimento de Cristo, elevemos ao Pai nossos rogos, e na força de sua misericórdia aclamemos, dizendo: por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Confirmai vossa Igreja em sua missão, e que ela seja sacramento vivo e transparente de vosso reino. Nós o suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Inspirai nossa comunidade na vivência do Evangelho e na prática da verdadeira justiça e liberdade. Nós o suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Guardai vosso coração divino e que os que defendem a vida, aqueles que trabalham junto dos pobres e todos os que estão sofrendo, nós o suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Fazei que nos seguintes os passos de Jesus, sejamos humildes nas dificuldades e tenhamos uma confiança inabalável em vossa misericórdia. Nós o suplicamos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Senhor Deus, infundi em nosso coração o Espírito do vosso Filho, Rei e Salvador da humanidade, para sermos fiéis anunciadores do vosso reino. Vós que sois nosso Deus, viveis e reinais para sempre. Amém. 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 Cantemos o canto das oferendas. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Deus sou, Deus sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai. Deus sou, Deus sou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que nos vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Paulo César, seu auxiliar Eduardo, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Você que está nos assistindo de casa, que não pode fazer esta comunhão física, convido você a fechar seus olhos neste momento e adentrar no mais íntimo convívio com nosso Senhor Eucarístico. E que esta oração possa ser meditada, interiorizada dentro do nosso ser, transformando a nossa vida para que possamos comungar espiritualmente do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que eu esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Fazeis, Senhor, que eu seja atento na oração, sóbrio nos alimentos, diligente no trabalho, firme nas resoluções. Que eu procure possuir pureza de coração, modéstia de costumes, um procedimento exemplar e uma vida reta. Que eu me aplique sempre em vencer a natureza, colaborar com a graça, guardar os mandamentos e merecer a salvação. Aprenda de vós como é pequeno o que é da terra, como é grande o que é divino, breve o que é desta vida e duradouro o que é eterno. Dai-me preparar-me para a morte, temer o dia do juízo, fugir do inferno e alcançar o paraíso. Amém. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Como disse há pouco, vamos viver essa Semana Santa com muita fé. Mesmo você aí na sua casa, sinta-se sempre presente. Viu algumas fotos que as pessoas colocaram, né? Postaram lá na página da nossa paróquia. Bonito ver esse povo com os altares prontos, preparados, com a televisão lá, com o padre ali, né? Com o pessoal, muito bonito. Então isso é fé, isso é ser família, isso é estar unidos no mesmo amor. Disse hoje de manhã e repito de novo agora. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos separa é só a distância física, né? Aquilo que nos une é amor e amor de Deus. Nada pode comparar-se a isso, né? Estamos unidos pela mesma fé, unidos no mesmo amor, na mesma certeza da vida e vida verdadeira que só Ele pode nos dar, nos oferecer. Então agradecemos a Deus, pedimos a intercessão de Maria sempre, para que com ela possamos seguir esses passos de Jesus e chegarmos vitoriosos com Ele na Santa Páscoa. Muito bem, agradecemos a Deus essa Santa Eucaristia, confiem muito nessa comunhão espiritual, viu gente? Acreditem muito que estamos em comunhão e estamos verdadeiramente em comunhão. Nós somos igreja e juntos, e é assim que somos igreja, na mesma fé e no mesmo amor. O sacerdote comunga aqui por todos, então sintam-se eucarísticos na presença do Cristo, tá? E para bem terminarmos essa santa celebração, nos entreguemos nos braços de Maria. Pedimos a sua intercessão para que tenhamos a graça de sermos acompanhados como Jesus nessa Semana Santa, né? Como Jesus foi acompanhado todos os seus passos pela mãe até o momento da morte de cruz. Ela permanece ali e ela permanece fiel depois da morte com os apóstolos para dar força para eles. E é isso que nós pedimos à nossa mãe, a força para superarmos todas as tribulações e chegarmos à santidade e à salvação com o Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Intercedei por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda por vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição da humanidade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. O Senhor, por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e todos os santos e santas de Deus, vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A vocês todos uma santa noite, santa Semana Santa. Fiquem em paz e o Senhor esteja sempre convosco. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estar.